A paz de Deus, meus irmãos. Eu sou a Maria e hoje eu tenho 46 anos. Venho aqui de coração aberto pedindo que me ouçam com fé, porque o que eu vou contar pode parecer impossível para quem não conhece o peso do nosso morro e a força de uma oração que não se cansa. Há uma noite, achamos que tudo tinha acabado para nossa família, que a vida tinha fechado as portas, e foi justamente naquela escuridão que Deus me deu uma nova chance. Eu cresci com os pés no chão batido, dormindo ao som de panela e de rádio velho, e sempre ouvi minha mãe repetir que a casa que ora permanece. Hoje eu quero compartilhar não só o choque daquela noite, mas todo o caminho que nos trouxe até o milagre. Peço que fique comigo até o fim e, se ao final o Senhor tocar seu coração, deixe seu pedido de oração nos comentários para que possamos orar por você. Aleluia! Nasci e fui criada na comunidade do Vale do Sol, uma viela estreita, onde o calor do asfalto se misturava com cheiro de café forte pela manhã e com fumaça de churrasquinho à noite. Meu pai, Manuel, era pedreiro e minha mãe, Dona Rosa, lavadeira, e os dois me ensinaram a orar antes de endurecer os dedos no trabalho. Na infância, eu brincava com barro, sentia o gosto doce da rapadura nas festas e ouvia a voz da avó cantando hinos com a janela aberta para o vento quente. A casa era de poucas tábuas, o colchão rangia e a geladeira só aparecia nas histórias de novela, mas havia sempre pão partilhado. Aprendi cedo que a fé não é glamour, é chão, é ajoelhar com as mãos calejadas e agradecer pelo pouco que se tem. A cadeira de madeira da cozinha tinha a marca do tempo e eu me sentava ali para ouvir os conselhos de minha mãe, que sempre dizia que a oração sustenta o que a mão não alcança. Cresci vendo irmãos saírem de casa com promessa e voltarem sem rosto, e aprendi que a rua cobra caro pelas escolhas. Esses anos de infância me deram raízes de humildade e um desejo profundo de que meus filhos tivessem outro destino. Quando me casei com Marcos, eu tinha 22 anos e muita esperança. O casamento foi simples, celebrado na igreja pequena da comunidade, com o pastor Paulo abençoando nossas mãos suadas e a congregação batendo palmas tímidas. A promessa entre nós era construir uma casa de respeito e criar os filhos na palavra de Deus. Em casa tínhamos pouco, mas tínhamos a mesa posta e a Bíblia aberta. Lembro do diálogo entre meu pai e meu marido naquela noite antes do casamento, sentado à mesa com as lâmpadas de luz amarela, com o cheiro de café fresco no ambiente. Marcos, disse meu pai, trate bem da minha filha. Se ela trouxer filho ao mundo, que seja em paz. Marcos segurou a mão do meu pai e respondeu: prometo, Manuel. Vou trabalhar, vou lutar, vou proteger. Essas promessas aqueceram meu coração. Senti o toque áspero da mão de Marcos, o som da corrente da moto ao fundo e a promessa escrita na voz dele como um juramento. A fé da nossa casa parecia forte. Naquela época, eu não imaginava que promessas podem ser testadas pelas noites mais frias e pelas decisões que surgem em becos escuros. O nascimento do João trouxe luz e também provações. Desde o primeiro choro naquela noite de muita dor, eu soube que meu filho era presente de Deus. A maternidade me fez sentir um amor que queima e acalenta ao mesmo tempo. Mas os primeiros meses trouxeram noites sem dormir, febre que subia e a sombra do medo sempre presente. Lembro de uma noite no hospital municipal onde senti o cheiro de álcool e o toque gelado do termômetro na testa do meu menino. A doutora Helena, com voz serena e mãos firmes, falou sobre cuidados, exames e a possibilidade de uma virose que precisava ser acompanhada. Eu orava entre os corredores, sentindo o barulho de solados e o gosto amargo do nervosismo. As noites de oração em casa aumentaram. Eu e Marcos sentávamos na sala, a lâmpada fraca iluminando a Bíblia e as mãos se unindo, dizendo palavras que pareciam pequenas diante do tamanho do medo. Irmã Marlene e a vizinha Ana vinham nos visitar, trazendo bolos e orações, e o calor humano amenizava a inquietude. Mas a vida tinha um violento rumo que nós não prevíamos. Uma noite de operação policial mudou tudo. Era tarde, o céu pesado e a rua cheirava a pólvora antiga. Meu marido estava trabalhando e o João, que então tinha 17 anos, estava inquieto, vendo amigos e fazendo escolhas erradas para preencher um vazio. Eu tinha reparado no olhar dele, duro como pedra, e em certas conversas sussurradas com um rapaz chamado Tiago. Em casa havia um sentimento de afundamento, como se a cidade estivesse apertando o peito.
Até que naquela madrugada chegou a notícia que ninguém quer ouvir. Disseram que houve troca de tiros na rua do Vitor Leite, que homens armados e a polícia se enfrentaram e que um carro foi atingido. Logo, alguém gritou que havia feridos. O cheiro de gasolina e o som distante de sirenes chegaram até a minha porta, e eu senti o cabelo da nuca arrepiar. Corri, chamei por João, ouvi passos, vidros quebrando e a voz do vizinho Leandro dizendo que tinha visto uma cena que gelou minha alma. Eu disse para mim mesma que precisava correr para a rua, mas havia um medo profundo que me segurava pela cintura. Se você está assistindo e também tem alguém que já te fez chorar de noite, eu entendo seu lugar. Sei o que é vigiar esperando um telefone tocar, é conhecer o aperto no peito que não cabe no peito. Escreva nos comentários uma palavra ou frase curta com a sua maior preocupação hoje pela sua família, por exemplo, medo da rua ou falta de emprego. Seu comentário pode servir como pedido de oração e acender uma luz de apoio para outras pessoas que passam pelo mesmo. Aqui a gente forma uma corrente de oração e cada palavra que você deixar será lida e levada ao altar nas nossas reuniões. Não tenha vergonha de pedir socorro. Se você quiser, conte também o primeiro nome da pessoa que precisa de oração para que possamos lembrar em oração coletiva. Volto à minha história agora, porque naquela madrugada eu corri para o morro sabendo que cada passo poderia ser o último que eu daria pela segurança do meu filho. A cena na rua foi de cinema ruim e de clube da Gor. Encontrei Marcos no portão, chapéu na mão, olhos vermelhos e a voz dele tremendo quando disse que tinham levado João para o hospital ferido. Lembro do cheiro forte do sangue misturado à poeira da rua e do gosto metálico que me subiu à boca. No hospital público, o corredor estava cheio de gente com olhos perdidos, o barulho das macas e o som de respiradores anunciando vidas em queda. Havia a presença firme do sargento Roberto tentando organizar e o olhar cansado do médico plantonista que anotava nomes num caderno. O primeiro encontro com João foi como cortar o ar. Ele estava pálido, com o lençol manchado e sussurrou o meu nome. Aquele momento trouxe um diálogo que nunca esquecerei e que vai ficar marcado na minha alma. Mãe, disse ele, me perdoa. Meu filho, respondi, o que houve? Onde doeu? Doeu aqui, apontou o peito, e doeu ver-se o rosto. Eu orei, disse o pastor Paulo, que veio correndo segurando minha mão com força. Ore por ele, irmã Maria, a fé é agora a nossa arma. Enquanto falávamos, senti uma presença estranha, como se uma brisa passasse pelo quarto e uma paz que não fazia sentido no lugar de dor. Ore comigo, eu disse, e começamos a cantar baixinho o Salmo 23. Aquele som pareceu ressoar nas paredes limpas do hospital. João recebeu atendimento e disseram que havia lesões graves, que a bala tinha atravessado, que a situação era crítica. O coração ficou preso na garganta e o cheiro do corredor parecia fechar nosso peito. Nos dias que se seguiram, tudo se desdobrou em tensão. João precisou de cirurgia e o tempo parecia durar uma eternidade. As conversas no leito de visita foram longas e cheias de pedidos. Mãe, dizia ele com voz fraca, eu me arrependo de ter ouvido Tiago e dos caminhos que escolhi. Eu sei, respondi, segurando sua mão, mas Deus não deixou que você se fosse. Agradeço. A equipe médica, com a doutora Helena e o enfermeiro Carlos, explicava procedimentos e riscos. Sentia o sal das lágrimas, via o suor na presta de Marcos, ouvia o bip do monitor marcando vida. Em uma noite, João teve um momento de apagão e nós todos citamos João 3,16 como oração de abertura. Restauração. Pedi para os irmãos da igreja virem e a irmã Marlene orou chorando, pedindo pela misericórdia divina. Em meio a tantos ruídos, eu percebi algo que mudou tudo. João contou ter tido uma visão antes da tragédia, uma presença luminosa que dizia para ele voltar. Ele descreveu um homem de branco e uma mão que tocou sua face. Eu senti como se respirasse de novo, ele disse. Eu agradeci em voz alta, lembrando as promessas da palavra. Essa visão plantou uma semente que germinou enquanto ele lutava pela vida. O filho que estava descendo mudou ainda mais depois daquele dia. Primeiro veio a fuga, as saídas de casa à noite, as conversas com pessoas perigosas. Depois, o envolvimento maior, pequenas entregas, promessas de dinheiro fácil e a falsa sensação de proteção. Tiago, o homem que se tornou amigo e depois inimigo, foi uma sombra sedutora. Havia também o Nando, cuja risada cortante eu nunca esqueci, e o Biel, que trazia roupas novas aos sábados.
O mundo dele passou a cheirar a perfume barato e a cerveja gelada nos bailes proibidos. João começou a ostentar com relógios falsos e motos emprestadas, e a casa se encheu de noites vazias. Numa troca de diálogos que ouço na minha memória, tentei de tudo para trazer ele de volta. João, dizia eu, vem para o culto, lembra da promessa que fizemos? Mãe, ele respondia, lá não tem nada para mim. Eu oro por você, dizia o pastor Paulo, mas você tem que querer sair. Eu sei, pastor, ele respondia com a voz mansa. Você vai cair, alertou a Ana, que era amiga de infância. Essas pessoas não vão te proteger. Eu não tenho escolha, disse ele, e a verdade cruel era que escolhas parecem sumir quando a dor vira rotina. Nesse processo, o morro recebeu nomes de outros jovens que se perderam. Leandro, que foi levado pela bala, Marília, que chorou na calçada, e a vizinha Cida, que trouxe sopa nas noites de vigília. As conversas com o chefe de boca, o tal do Gerson, prometiam status e por isso muitos se entregavam. A sensação de ganho era material, mas também emocional, um falso abraço que aprisionava. O clímax veio como um trovão. Foi numa madrugada de chuva fina e luz amarela, quando duas facções se enfrentaram e a polícia entrou forte. Houve um tiroteio perto da Praça do Mercado e naquele instante a vida pareceu partir em estilhaços. João foi atingido e jogado numa calçada, e eu vi o mundo girar como em câmera lenta. O primeiro momento de tensão foi ver o sangue no asfalto, quente, espesso, e ouvir o choro de um menino que era meu filho. O segundo momento de tensão foi entrar na sala de cirurgia e aguardar a equipe falar algo que aliviasse nosso desespero. Nessas horas, meus pensamentos se enchem de orações que conhecemos decoradas e de promessas bíblicas como Ezequiel 37:5, que nos lembra que Deus dá vida onde parece morte. Vi o rosto dos médicos tenso e a mão do enfermeiro Carlos apertando a minha. Senti o cheiro de desinfetante e um frio na espinha que só se cura com fé. Então aconteceu algo que eu não posso explicar por completo. João, enquanto inconsciente, teria tido uma experiência muito real. Contou depois, em voz fraca, que viu uma luz e que uma figura estendeu a mão e tocou seu peito. Eu ouvi uma voz que dizia "Volta, filho", ele contou. Aquela noite marcou o ponto de virada. Meus joelhos se dobraram mais vezes do que o corpo podia suportar, e eu senti o sopro do Espírito como um alento no meio do desespero. A palavra de Deus nos envolveu e o milagre começou a se desenhar em pequenos sinais de recuperação. A recuperação foi longa e cheia de decisões. João acordou com marcas e cicatrizes, mas também com um arrependimento que parecia sincero. Nos primeiros dias, as conversas entre nós foram duras e cheias de verdade. Mãe, ele disse numa dessas noites, eu vi o erro, quero sair disso. Você vai precisar provar com atitudes, respondi, não só com palavras. Eu sei, ele disse, vou procurar o trabalho, quero pagar a cirurgia, quero fazer parte da igreja. Chamamos o pastor Paulo e a irmã Marlene para um momento de reconciliação e houve lágrimas e perdão. Os médicos, incluindo a doutora Helena, acompanharam a recuperação com fisioterapia e cuidado, e o enfermeiro Carlos nos ensinou exercícios simples que eu fazia com minhas mãos trêmulas. Eu senti o toque do tecido da roupa dele, o cheiro de pomada e o som da fisioterapia tocar como música. A vida cotidiana voltou aos poucos, com o trabalho de Marcos na construção e minhas vendinhas de esquina preenchendo a casa com cheiro de café e pão. João começou a ir à igreja, primeiro tímido, depois participando no trabalho de jovens. Pediu perdão a algumas pessoas que havia magoado, inclusive a Leandro, que sobrevivera com sequelas. Essas ações foram como sementes que germinaram e transformaram o solo da nossa casa. Eu confessei para muitos vizinhos que aquele dia havia sido o fim e o começo ao mesmo tempo. Pedi perdão em praça pública para as mães que eu havia ofendido com o silêncio e aceitei que a reconstrução levaria tempo. Em reuniões da igreja, citei Salmos 23:4 para lembrar que, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Nos meses seguintes, fizemos planos práticos. João participou de um curso de eletricista oferecido pela ONG do Sr. Marcelo e foi contratável para pequenas obras na comunidade. Marcos retomou um trabalho mais estável e devolvemos à casa uma rotina de oração pela manhã e pela noite.
A vida teve novas cores. A transformação que eu mais desejava era ver João tomar posição e estender a mão para outros jovens para que não cometessem os mesmos erros. Hoje quero falar também de arrependimento, porque a reconciliação não é só um sentimento, é um trabalho. João teve que passar por muita terapia, por encontros de restauração liderados por Pastor Paulo e pela ajuda da equipe social da prefeitura que nos conectou com o centro de apoio do bairro. Em uma conversa que tivemos sentados na cozinha, eu perguntei: "O que você aprendeu disso tudo?" Ele olhou para o café, mexeu a colher e disse que é mais difícil reconstruir do que destruir, e que a vida de quem ama a gente vale mais que o medo de perder respeito. Eu respondi: "A fé que te traz de volta exige atitude, não é só promessa, é prática." Essas pequenas conversas no dia a dia foram reparando o tecido da nossa família. Ao fim, quero contar como está nossa casa agora nos 3 tempos que prometi olhar. Um mês depois do ocorrido, nós ainda dormíamos de olhos abertos, mas já havia sinais de mudança. Eu me lembro das primeiras reuniões de oração em que uma cadeira vazia na sala foi ocupada por vizinhos que vieram para nos sustentar. João começou a ir a um grupo de jovens e ajudou a pintar a parede da igreja, e eu senti a cor voltar ao rosto dele. 30 dias foi pouco para cicatrizar tudo, mas suficiente para ouvir o riso de novo. 3 meses depois, já tínhamos um plano concreto. João concluiu o curso de eletricista, fez a primeira bica de trabalho com o Sr. Gerson da elétrica local e trouxe o primeiro pagamento para casa. Pagamos parte das despesas médicas e compramos um colchão novo para o quarto dele. A comunidade viu a transformação e alguns jovens começaram a se aproximar para pedir conselhos. 6 meses depois, a mudança era visível e arrancava suspiros. Reformamos uma das paredes da casa, plantamos um pequeno jardim e João estava liderando o grupo de jovens da igreja em ações de rua, falando sobre escolhas e oferecendo oficina profissional. Ele organizou com o pastor Paulo e o senhor Marcelo uma pequena roda de conversas na praça para alertar os adolescentes do perigo das escolhas fáceis. A nossa casa ganhou uma porta nova e um projeto social começou a nascer com a ajuda do cooperador Antônio, que falou com uma ONG e com a prefeitura para ceder um espaço. Hoje vemos jovens aprendendo um ofício e a nossa mesa voltou a ter alimento com mais regularidade. Aprendi que a fé não nos livra do fogo, mas nos ensina a atravessá-lo com a mão do Senhor segura. Aprendi que a oração de uma mãe é poderosa e que a comunidade unida é um abrigo. Se eu pudesse deixar um conselho, seria este: não espere o pior para buscar a mão de Deus. Ore agora, busque ajuda, fale com seu pastor, peça a oração dos irmãos e não tenha vergonha de pedir. A Bíblia nos lembra em Salmos 34:18 que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. E lembre-se também de João 3,16, que o amor de Deus nos dá vida. Se esse testemunho tocou o seu coração, compartilhe, deixe seu pedido de oração nos comentários e inscreva-se no canal para que possamos continuar levando relatos que edificam. Ao se inscrever, você ajuda a nossa comunidade a crescer e permite que mais vozes sejam ouvidas. Obrigada por ouvir até aqui. Que o Senhor abençoe sua casa, cure suas feridas e te dê uma nova chance. Fique com Deus.